Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, alô, alô você, como diz o titio Evandro. Bem-vindo aí para mais uma aula aqui comigo, processo penal na veia, novamente. Aula passada a gente fechou aí inquérito policial, hoje a gente vai iniciar aí no assunto, no tópico de ação penal, certo? Hoje vai ser uma aula mais introdutória, a gente vai ver somente até o artigo 28º, por quê? Do artigo 29º já vem um acordo de não persecução penal e a gente precisa de um tempinho a mais para ele. Então na próxima aula a gente vai ver ele de uma maneira bem detalhada, uma maneira bem legal, que você vai sair daqui sabendo de tudo sobre a NPP, meu aluno. Hoje vai ser mais a introdução, os tipos de ação penal, né? A gente já viu, porém vamos dar uma revisada aqui, um pouco mais detalhada, e mais 4 artigos. Show? Vamos lá. Pega teu café, pega tua água, abre aí teu Código de Processo Penal, artigo 24º, lá no primeiro artigo de ação penal. Show? E vamos lá. Artigo 24º. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do MP, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça e representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Bom, aqui eu já deixei o quadro pronto para você. O seguinte, sobre a ação penal, né? A gente sabe aí, a gente já viu que a gente tem dois tipos de ação penal, que é a ação penal pública e ação penal pública e ação penal privada, né? O que é cada uma delas, professor? Se você não me conhece, professor Paulo Pimentel. E bom, o que é cada uma delas, professor? Vamos lá. Ação penal privada. Ação penal privada é aquela que quem dispõe dela é o particular. É eu, é você, é seu pai, sua mãe. Nós somos os particulares. A gente dispõe da ação penal privada. Ela é privada, ela é do particular. E essa ação, ela depende de representação. Professor, posso instaurar uma ação penal privada sem representação do ofendido? Negativo. Em nenhum caso. Certo? Você precisa que o ofendido, você precisa que a vítima vá lá e queira representar contra o agressor. Que ação penal privada, representação, sim. O titular dela, como a gente viu, é o particular. Ação penal pública, a gente tem duas divisões. A gente tem a pública incondicionada e a pública condicionada. O que é cada uma delas, professor? Vamos lá. A ação penal pública condicionada, assim como a privada, ela depende de representação. Tá aqui o gancho. A privada, aliás, a pública condicionada, ela depende de representação. E a pública incondicionada, ó, botei até em uma cor diferente. A incondicionada independe de representação. Faz esse gancho. A incondicionada independe de representação. Então, o José que sofreu o crime. Eu, você, qualquer pessoa pode ir lá representar por José. Isso na incondicionada. Na condicionada, somente o José. Na privada, somente o José. Professor, a pública condicionada e a privada, ambas dependem de representação. Não é a mesma coisa? Não tem uma diferença? Tem, meu aluno. A diferença dela está nos princípios e a pública, o titular da ação penal pública condicionada é o Ministério Público, da privada é o particular, é o querelante, é você, é eu, seu pai, sua mãe, enfim. Show? Tive aí os tipos de ação penal, vamos agora continuar aqui. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Isso aqui, meu aluno, é como é chamada a sucessão processual, que é a passagem do poder ali de representar, né, do cara que foi ofendido para outras pessoas. Vamos lá. Nesse caso aqui, em caso de morte do ofendido ou ausente por decisão judicial, o processo ele vai dar continuidade com uma dessas pessoas aqui. A gente tem um bizuzinho para vocês, que é o bizuzinho do CAD, um bizuzinho bem famoso aí. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão.
Professor, tem uma ordem, tem uma preferência? Tem, meu aluno. A ordem é essa aqui que está no quadro. O bizuzinho já está na ordem. Então, a vítima ela morreu, né? Ela morreu, ela está com a decisão judicial ali que ela não pode se apresentar. Para quem que vai ser repassado a condição? Para o cônjuge, para o marido, para a esposa. Não tem cônjuge. Para quem que vai repassar? Para os ascendentes. Não possui descendente, não possui irmão. A ordem é essa aqui, tá? Preferencialmente a ordem vai ser essa aqui. Show? Então, pega o bizuzinho do CAD e é isso. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou... Aqui está cortado, mas algo da União, Estado e Município, a ação penal será pública. Nesse caso aqui, meu aluno, ó, crimes contra a União. Quando eu falar sobre União, você entende que é União, Estados, /DF e municípios, certo? E município. Crimes praticados contra União, Estado, Distrito Federal e município sempre serão de ação penal pública incondicionada, certo? Vamos lá. Artigo 25º. A representação será irretratável após o oferecimento da denúncia. Então a representação ela vai ser irretratável depois de oferecida a denúncia. Show? A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Então, nesses casos aqui, a ação penal ela vai ser iniciada, o inquérito ele vai ser iniciado a partir do momento em que se apresenta o crime à autoridade, né? A partir ali da prisão em flagrante, quando o cara chega com o vagabundo algemado lá na delegacia. Dali já vai ser instaurado o inquérito e a ação penal, né? Juntamente. Artigo 27º. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do MP em casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Meus alunos, fiz uma puxada aqui, ó. Em crimes, sempre que ele falar assim, ó, em que caiba ação pública, qualquer pessoa do povo, está falando a respeito de ação pública incondicionada. Porque quando você fala de qualquer pessoa do povo, é que qualquer pessoa pode chegar e pode ter a qualidade para representar. Nesse caso a gente viu que é na incondicionada, porque ela independe de representação do ofendido, tá? Da vítima, beleza? Independe da representação da vítima. Então nesses casos qualquer pessoa poderá chegar e comentar a respeito de um crime onde vai ser instaurado lá um inquérito, certo? Nesse caso aqui, fornecendo-lhe por escrito as informações que façam presumir se aquela pessoa é o autor do crime e as informações do crime. E para a gente fechar, artigo 28º. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP comunicará à vítima o investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de, se não me engano, revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Tá aqui, meu aluno, ó. Então o que ele quer dizer? Quando é ordenado o arquivamento do inquérito, o MP ele vai comunicar para a vítima, para o investigado e para o delegado, certo? Então vamos lá. Ordenado o arquivamento do inquérito, o Ministério Público vai comunicar para a vítima, para o investigado e para o delegado. Show? Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial,
poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme a gente tem um complemento. Porém, o que é que ele quer dizer? Ordenado o arquivamento do inquérito, o MP vai comunicar para os 3 aqui que a gente já viu. A vítima, ela discordou desse arquivamento. Então, ela vai ter, a vítima ou seu representante legal, ela vai ter o prazo de 30 dias. 30 dias para o quê? Para submeter a matéria. O que é a matéria? O arquivamento do inquérito policial. A matéria vai ser o arquivamento do inquérito policial. Então, vai ter 30 dias para submeter o arquivamento do inquérito policial à revisão, para saber se aquele arquivamento ele foi realmente correto, ele foi realmente lícito, certo? E parágrafo 2º, para a gente poder fechar: nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados, municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pelo órgão a quem couber a sua representação judicial. Quem for o representante de um desses entes é quem vai solicitar essa revisão, vai provocar essa revisão, certo? Fechamos aí a parte introdutória de ação penal, né? Eu, professor Paulo Pimentel, junto com você, a gente viu aí a parte introdutória do processo penal, né? Título aí, ação penal, título muito cobrado em provas, inclusive. Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Se você gostou, deixa aqui tua curtida, deixa teu comentário, compartilha para aquele teu amigo, compartilha nas redes sociais aí. E é isso aí, meu aluno. Fica com Deus, até a próxima. Bora buscar essa aprovação aí. Tamo junto. Bom.